Na aula de reforço de hoje, o aluno Jorge Azevedo, da cidade de Feira de Santana, Bahia, Brasil, tira dúvidas sobre sua prova final de módulo 3, onde tirou nota revisada de 90%, um valor muito alto para este módulo. A cidade onde Jorge vive, comumente apelidada de Feira, é a segunda cidade mais populosa do estado e primeira cidade do interior nordestino em população. Ou seja, é a maior cidade do interior das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil, com uma população maior que 600 mil habitantes. Graças à sua posição privilegiada, possui um importante e diversificado setor de comércio e serviços, além de indústrias de transformação, alimentícias, químicas, materiais elétricos, materiais de transporte, na produção de biodiesel, mecânica e aeronáutico. A partir da década de 1970, o perfil econômico feirense cresceu progressivamente, tendo evoluído para um importante e diversificado centro industrial, logístico e econômico regional, até se tornar uma das principais cidades do interior do Brasil. Saudações a todos! Eu sou Mário Pinheiro, professor e coordenador de cursos da escola CTA Eletrônica, a melhor escola do Brasil, onde o ensino é definitivo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora e não perca a chance de ser comunicado sempre que postarmos novos vídeos. Aproveite também e compartilhe esse vídeo com amigos e técnicos conhecidos. Caso queira conhecer nossos cursos, entre em nosso site ctaeletronica.com.br e seja surpreendido com o ensino definitivo. E vamos verificar as questões que o Jorge não acertou ou que esteve com dúvidas. E isso será uma fonte fantástica de informações para os interessados em realmente estudar eletrônica. Boa noite, Jorge. Boa noite. Vamos lá, senhor Jorge. Qual é o seu problema? Mário, para começar, mestre, eu não estou conseguindo, na verdade, ter acesso até a prova, né? Eu conversei, acho que foi até com o Jonathan. Eu consigo acessar ela pelo celular, mas não estou conseguindo acessar pelo computador, e pelo celular fica um pouquinho complicado, até diversas questões. Você não conseguiu acessar? Isso, ver o gabarito, no caso da prova, né? Ah, tá. Deixa eu ver. Avaliação final. Aí quando eu entro aqui, só consigo pular até, no caso nas páginas lá, né? Eu entro no módulo 3, clico no gabarito, na opçãozinha do gabarito, só que na hora que eu vou para a segunda página, no caso você vai pulando as páginas até chegar à última, que é onde está a prova, na segunda página já não aparece mais a opção de você ir para a próxima página, né? Certo. Pelo celular parece tranquilo, mas pelo computador não estou conseguindo. Você sabe pelo menos quais são as questões? Eu marquei algumas. Na verdade, o que acontece? Já achei uma aqui. Não, algumas dessas foi por descuido. A maioria dessas aí de análise de erro e tal. Teve algumas que foi... Isso aqui, ó. Hein? Olha essa daqui, ó. Para que o cone do alto-falante seja movido para frente e para trás em uma frequência muito baixa, entre 10... Tá, o amplificador seja ligado de forma ao alto-falante. Aí está mostrando isso aqui, ó. Frequência muito baixa, entre 10 e 30 Hz. Aí tem as respostas aqui. Acoplada, segmentada ou de forma direta? Qual que você acha que... Essa daí eu dei uma chutadinha mesmo. Essa daí eu falei, caramba, agora me pegou. Porque eu não lembrava de nenhuma dessas na... Quando você tem o amplificador ligado por um capacitor de acoplamento, na verdade, você não pode trabalhar abaixo de 100 Hz. Por quê? Porque abaixo de 100 Hz, quando você carregar, mesmo que seja um valor alto de capacitor,
Você vai carregar o capacitor via alto-falante, só que ele vai se carregar antes de terminar o ciclo, porque a frequência está muito baixa. Então é um período bem longo, então ele vai se carregar antes. Carregando-se antes, cessa, apesar do trânsito estar polarizado, cessa a corrente pelo capacitor, que já está carregado. Aí o cone do alto-falante que estava sendo lançado para frente, ele faz isso, ó. Ele dá uma batida, então ele dá uma batida nos graves. A mesma coisa do Q2, quando ele vai descarregar o capacitor de acoplamento, acontece o mesmo efeito. Como ele fica muito tempo polarizado para a frequência lá baixa, né? Acontece que o capacitor se descarrega e de novo o cone que estava para trás faz... Então é... Ele cria umas batidas, uma distorção no meio da frequência baixa. Então tem que ser acoplamento direto, sem capacitor de acoplamento. Mas caso a gente faça esse acoplamento direto, tem algum risco aí por causa da corrente? Porque como ele vai ficar praticamente quase que contínuo, dependendo da frequência que você chega a trabalhar. Né? O que nós fazemos? Para fazer um acoplamento direto, nós temos que ter um outro amplificadorzinho, também ligado em 30 volts. Tá vendo aqui? Um outro amplificador também ligado em 30 volts. Eu tiro aqui, ó, ponho um curto aqui, ponho um alto-falante no meio e ligo entre esses dois amplificadores. Aí o que acontece? Quando esse aqui é polarizado, esse aqui também é polarizado. Aí a corrente circula nesse sentido. Por que isso aí? Porque aqui é isso. Aqui fica, é uma ponte, aqui fica em 15 e aqui fica em 15. Aí esse aqui é polarizado, sobe a tensão, aqui cai a tensão. Depois, o Q1 é polarizado e o Q2 aqui também, e aí sobe a tensão aqui, cai aqui. Aí a corrente vai no outro sentido. Aí fica 15, 15, maravilha, aí funciona bem. Ou então você tem que ter uma saída simétrica. A saída simétrica, você tem mais 30, menos 30, e aí aqui na saída 0 volts. Aí dá para ligar direto o alto-falante no terra. Então você tem isso, ou você tem isso. Mas o acoplamento para o alto-falante tem que ser direto. Não pode ter acoplamento a capacitor, senão não responde nas frequências baixas. Então vamos ver o outro que você... Entendi. Tá. Já trabalho com manutenção, né, de inversores de frequência, CLP, muito equipamento lá. Que bom! É complicado. É dureza ali, sofrido. Depois que comecei a fazer o curso, poxa, ajudou muito, porque eu tinha muita dificuldade. Eu tenho facilidade com eletrônica, mas tinha dificuldade por causa de conhecimento mais para essa parte de reparo mesmo, né? Entendi. Análise de circuito, depois que comecei a fazer o curso, cara, mudou muito mesmo. A velocidade de análise, assim, que eu consigo acompanhar. Essa parte mais para áudio, que eu não vou mentir, aí às vezes eu aprendo, estou aprendendo tanque de cima, mas às vezes eu não... Você sabe por que está variando o teu som? Às vezes aumenta, às vezes diminui, às vezes aumenta, às vezes diminui, fica baixinho. Não está sabendo aí o que está acontecendo? Não, né? Não, tá no celular. Será que de repente a posição que eu às vezes falo? Talvez. Mas vamos lá, continuando aqui. Eu estou aqui, ó, nessa questão sobre a tensão de isolamento equivalente de dois capacitores associados, podemos afirmar... Desculpa, aí foi desculpa também. Foi? Na ligação em paralelo, a ligação será do capacitor de menor isolação. Esse é o certo, tá? Tá bom? Eu coloquei essa daí em cima, mas depois quando eu parei para ler a tensão mais atentamente, assim, eu falei, nossa, eu deixei passar... Mas quando você tirou na prova? Acho que foi em 87, se não me engano. Tá. Foi baixo, eu falei, caramba... Baixa? Não, 87 para o módulo 3 está maravilhoso. Opa, aqui ó. Caramba, no modulador. Eu mantendo minha média de 95 para cima, depois tomei uma pancadinha dessa, eu falei, tristeza. Então, outra questão aqui, ó. No modulador de FM, digital de FM, a frequência de saída dependerá. Você colocou da frequência do sinal de áudio. Eu esqueci de sair no momento que eu lembro que quando na questão lá do VCO, quando você entra para a variação, que no caso de áudio, ele vai alterar a frequência.
Isso aí É, foi uma das. exatamente. Eu estava um pouquinho preocupado também com a questão do horário da prova, que eu vi que essa estava sendo mais puxada, aí algumas eu acabei atropelando. Eu errei algumas besteirinhas. Não Tá. queria deixar nenhum se perder, né? Então, no modulador, quando você Aham. varia o áudio, a amplitude do áudio, você varia a frequência do modulador. De acordo com a amplitude do áudio, você varia a frequência. A rapidez na variação da amplitude é que vai dar um desvio, a variação mais rápida ou mais lenta, né? Que aí, ó, frequência baixa do áudio ou frequência alta do áudio, não importa. Máximo e mínimo sempre vai dar frequência mínima e máxima do modulador. Então a amplitude determina a frequência. E a rapidez na variação da amplitude do áudio determinará o desvio, ser mais rápido ou não. Mas é isso aí. Vamos lá, continuando aqui. Podemos dizer que o amplificador valvulado, geralmente funciona sob tensões de alimentação e correntes. Então vamos lá, o amplificador valvulado tem por característica trabalhar com tensão alta e correntes baixas. Entendeu? Tensões mais altas, 150, 200, 300 volts, e as correntes em geral são mais baixas. Então, ó, tensões altas, resposta lá, e correntes mais baixas. Continuando aqui. Pode Isso falar. seria por causa ali do espaço que tem, no caso do anodo, é o catodo e a grade, é isso? Tem a ligação entre o anodo e o catodo, e a grade faz o controle de uma forma geral, né? Se a gente considerar apenas o triodo. Então, o que acontece? Como desde o princípio que a válvula foi construída, existia uma distância razoável, modo de falar, nos eletrodos internos da válvula, e ela tinha que ter um tamanhinho pelo menos grande, né? O que acontecia? Você, para conseguir os efeitos, tinha que aplicar tensões mais altas. Em contrapartida, não precisava de tanta corrente, mas tinha que trabalhar com tensões mais altas, isso na válvula. Claro que hoje a construção de uma válvula ela pode ser diminuída de tamanho, olha que interessante, bem diminuída de tamanho, porque a parte mecânica hoje se consegue fazer com uma precisão incrível, né? Então é muito mais fácil diminuir o tamanho da válvula. Apesar de que, com a evolução da eletrônica, passou-se para transistor. Então, o que aconteceram com as válvulas? As válvulas também diminuíram de tamanho, mas nem tanto. Porque tem uma construção mecânica mais robusta. Então, devido a essa distância de eletrodos, eu tenho que trabalhar com tensões mais altas e correntes mais baixas. Entendeu? Distâncias do eletrodo. É uma bobeira, meio milímetro de distância. Meio milímetro de distância, mas mesmo assim eu preciso de tensões mais altas. Quando se trata de transistores, a distância entre os terminais ou os eletrodos internos são tão baixos, pequenos, né? A mesma coisa de circuitos integrados, né? Vão diminuindo a tensão de alimentação dos integrados, por quê? O pessoal reparou que foi diminuindo as tensões de alimentação dos microprocessadores, né? Foi de 5, baixou para 3.3, baixou para 1.8, mas por quê? Porque eles conseguem construir tão próximos terminais, mas tão próximos e tão pequenos, que se você colocar uma tensão para alguns de 5 volts, começa a dar fuga entre os terminais. Então tem que abaixar as tensões que alimentam esses integrados aí de quantidade de milhões, alguns chegam a bilhões de transistores internos, né? Vamos lá. Estou ansioso para chegar no módulo. Mário, tira uma dúvida. A partir do módulo 5, não vai ter outros módulos depois desse? Ou parou só no 5? Não, tem. O 5 é um microcontrolador. Para você é muito bom. Você está numa área que você vai precisar do curso de microcontrolador. Você está trabalhando com inversores, né? Você vai precisar, porque a lógica... Não, eu já fiz curso de microcontrolador. Mas você tem que fazer... baseado na lógica que nós utilizamos. A vantagem, assim, é estupenda, né? Então, é bem diferente, o resultado é outro. Então, vai ter sim. Nós já estamos com o módulo 6 no gatilho e só estava faltando definir os kits do 4, que houve uma alteração razoável nos kits do 4, então só estava faltando recolocar esses kits para andar
para depois a gente sair e já lançar o 6, depois o 7, 8, 9 e 10. Tá bom? Opa, tô ansioso aí. Eu já estava ansioso pro esse módulo 4, principalmente por causa da questão da analógica, né? Circuito, Ui, caramba, hoje eu tô devagarzinho da memória. Por causa da... Rapaz, eu tenho até medo de chegar na sua idade, viu? Ficar desse jeito. Não, hoje tá difícil. Hoje eu quebrei a cabeça com o inversor lá, que aconteceu os negócios que eu cheguei de um pouco de cabeça quente em casa. Mas Mas é uma lógica mesmo. eletrônica digital? Não, né? É L082, é eletrônica analógica mesmo. É que eu esqueci o nome. Amplificadores operacionais? Não. Isso, amplificadores operacionais. Op-amps, isso é fundamental. O circuito de entrada de sensores dos inversores de frequência, quase ninguém sabe manipular isso, é inacreditável. O pessoal não sabe fazer as ligações de fase contra fase, balanceado, não sabe como usar os sensores. É uma situação complicada, né? Fica faltando um espaço, você só consegue trabalhar em cima do que já existe. Mas fazer um projeto, fazer alguma coisa, e aí a pessoa dança, né? Porque é complicado mesmo. Mas o módulo 4 nessa parte aí é fantástico mesmo. É uma coisa assim fenomenal aí para você. Eu tenho certeza. Já do que eu já peguei dos módulos anteriores, eu já estou ansioso já. Tem um rapaz lá que trabalha com a gente, que ele fez engenharia, ele conhece bastante. Ele fez até o curso também, na verdade... acabei puxando muito da galera lá, que é o Inácio, ele fez, tem o Laíto, que entrou agora há pouco, o João, o pessoal lá do serviço, entrou lá e já falou, não, quer começar a trabalhar com eletrônica? Começa com o CTA, aí ele vai começando aí pra você aprender. Olha que beleza, né? O pessoal fazendo todo aí, tá tudo... Não, já indicando já, porque eu já sei a diferença que fez para mim, então acredito que vai ajudar bastante também o pessoal que tem. Tá, você começou quando o curso? Tem um tempinho, Mário, faz um tempinho, porque eu parei, faz uns 2 anos, se eu não me engano. Aí parou. Teve uma época que eu tive que interromper um pouco, acho que foi até no módulo 3, acho que no início do módulo 3. Acabei dando uma apertadinha, aconteceu algumas coisas e tal, aí eu tive que interromper, acho que eu fiquei parado um tempinho. E também o horário de serviço é um pouco puxado, então assim, eu não consigo avançar muito, um pouquinho devagar, pegando com calma, mas tô indo aí até o final. Tá, que cidade que você tá na Bahia? Feira de Santana. Ah, Feira de Santana. É a segunda maior da Bahia, né? Tá. Então, outra pergunta aqui, ó. Outra pergunta aqui. O som audível se propaga a uma velocidade de... Correto, 340 metros por segundo. Isso aí eu nunca esqueço, porque eu fico contando quando eu vejo um raio longe, aí eu conto por segundos, né? Até chegar o trovão. Aí eu sei exatamente qual é a distância, entendeu? Que se ele se propaga a 340 metros por segundo... Eu tenho 3 segundos, ele faz 1 quilômetro aproximadamente, né? Olha só, 1 quilômetro de distância tem a cada 3 segundos. Então é legal fazer esse cálculo, né? Isso aí me pegou mesmo. Quando eu gravar, isso aí eu teria que ficar bem forte aí, né? Ó, outra questão. Para transmitir diretamente o som eletromagneticamente, o comprimento de onda gerada será de... Pô, aí... Essa daí foi difícil, né? Essa daí não é fácil, não. Tem que ser de 10 mil metros. Tem 10 metros, 1000 metros e 10 mil metros. É comprimento de onda, né? Então, para transmitir diretamente o som falado eletromagneticamente, o comprimento de onda gerada será de 10 mil metros ou 10 quilômetros, comprimento de onda. Ou seja, para você conseguir transmitir isso, a sua antena tinha que ter 5 quilômetros para poder conseguir transmitir essa frequência tão baixa, né? Do som, né? É complicado, meu. Negócio... Vamos ver. Errou. Aí, aqui, ó, também, ó. Caça-palavras aqui.
Essa daí que eu queria ver, porque assim, ó, quando eu peguei essa, eu falei, caramba, qual que é a palavra aqui? Eu fiquei procurando, eu falei, mas vamos ver aí se foi eu que deixei alguma coisa passar. Deixa eu ver aqui. Caça-palavras. Essa daqui você É, precisa requisitar, porque não falou qual é. Aqui não falou, ó. Caça-palavras, quanto maior a corrente. E não falou qual é a palavra que você tem que descobrir. Aí não dá, né? é, Então você tem que requisitar aqui uma pontuação, tá bom? é o que eu quero, é ver se aumenta um pouquinho aí minha média. Isso, isso. Anota aí, é a questão 61. Aqui na 62 você também errou. Podemos dizer que as ondas eletromagnéticas começam a partir de uma subdivisão chamada de... Começam, ó. As ondas eletromagnéticas começam a partir de uma subdivisão. Ondas longas é a menor frequência transmitida pelas ondas eletromagnéticas, começam aqui em ondas longas. São as frequências mais baixas, então elas começam a partir disso, ondas longas. Meu, difícil, hein? Aqui, ó, no circuito do varicap, você também aqui errou, vamos ver aqui. Olha lá, no circuito do varicap, D1, olha lá, D1, que é o varicap, caso o capacitor C2, cadê o C2 aqui? Abra a frequência do sinal de saída, tem a tensão aplicada, C2 abriu, e está dizendo que aumentará e se manterá sem variação. Deixa eu te explicar. Na verdade, o circuito ressonante é o L1C1. O D1 é o capacitor varicap de auxiliar. Então, ele varia essa frequência levemente. Deixa eu ver se está certo aqui. No circuito de varicap D1 esse aqui é um circuito auxiliar. Então, o C1 e L1 é um circuito ressonante. Então, o que acontece se eu tiro o D1? Ela realmente aumenta, a frequência aumenta, porque eu diminuo aqui o valor do capacitor e se mantém sem variação alguma. É isso mesmo. Vamos ver esse aqui. Nome do estágio 7. 7. Olha só, o 7 aqui vai para um LPF, volta aqui para o 8, realimenta para o 5. Então isso aqui está parecendo que é o terceiro amplificador ou o detector de realimentação com CAG, então é AM, né? Esse aqui deve ser o detector. Vamos ver se é o detector ou o terceiro amplificador de FI. Então vamos ver aqui, ó, detector de AM. Tem detetor de AM, esse é o código aqui. Vamos ver se marcou certo. Não, marquei essa daí. A, B e E. A, B e E. A, B e E é realmente detector de AM. Isso mesmo. Eu coloquei o segundo amplificador de FI, mas eu fiquei na dúvida, eu fiquei muito na dúvida entre os dois. Eu falei, pô, o segundo não é aqui, mas eu não lembrava nas aulas, na verdade, desse detector de AM. Qual que seria esse circuito aí mesmo, Márcio? Só para ver se eu dou uma relembrada. Aqui você tem o sinal captado de antena, você tem a sintonia do canal. Aqui, na verdade, a sintonia depende não só da entrada, como também da frequência do oscilador, porque aqui há um misturador e há um batimento. E aí ele vem aqui para o amplificador, que na verdade aqui é o misturador final, o 5 já é o primeiro amplificador, segundo amplificador de FI e detetor. O que é o detetor? Não sei se você lembra, existe a variação. O objetivo do detector, claro que já está convertido em 455 kHz. Aí o objetivo do detetor é cortar a parte de cima ou de baixo, o diodo detetor. E aí depois tem um LPF, que é um filtro. Então o que vai acontecer? Vão sair essas variações. E essas variações serão o áudio que vai para o 9, que é o amplificador de áudio. Variações, né? De áudio. Então eu deixo só o semiciclo positivo ou negativo e filtro. LPF, um filtro passa-baixa. Eu acho que eu fiquei mais na dúvida dessa daí, foi mais por causa da questão da forma que ficou a ligação aí no caso do LPF, né? Que a setinha ali vai para o 8, que vai ser o CAG. Sim. Como ela ficou no LPF, eu sabia que tinha um detector, eu fiquei na dúvida, eu falei, caramba, eu
Eu imaginei que o detector ia estar ali junto com o LPF. Não, o LPF, ele está junto, mas na verdade o detector tem um objetivo que é retirar a variação AC, deixar somente variações DC para que possa ser filtrado, porque se você não usar diodo, olha só o que vai acontecer. Se você tem isso aqui e não usar o diodo, que é para detectar o positivo ou o negativo, quando chegar no capacitor do LPF, tensão subiu, tensão caiu, média, ele vai cancelar, vai dar um zero, né? Não vai dar variação alguma. Tem que detectar para ele poder carregar ou só com positivo ou só com negativo. Tá bom? Esse é o detector de AM. AM. A dúvida não foi nem tanto essa parte assim de como essa parte de como funciona, eu peguei direitinho. É que eu fiquei na dúvida se ela ia estar no SET ou no LPF. No caso, tá. Certo. Aí eu passei batido nisso daí, mas faz parte. Aqui ó, o módulo 3 é de A lascar o interpretação assim, das aulas eu consigo pegar bem tranquilo, não tenho dificuldade não. Pode ver que até nas análises de defeito aí, uma besteirinha ou outra que às vezes passa batido, mas... Você já tinha estudado eletrônica ou não? Eu fiz, na verdade, o técnico em eletrotécnica, aí tive uma matéria de eletrônica, até acabei me dando bem, me identifiquei bastante com a parte de eletrônica, assim, apesar de ter sido bem superficial, a gente pegou, foi só... o professor passou, foi uma fonte linear, mas assim, de início, como eu nunca tinha tido contato com a parte elétrica, eu gostei pra caramba, ele passou ali a ponte retificadora, aquela ponte de onda completa, eu falei, pô, que massa, ensinou certinho, corrente, eu consegui entender aquilo bem pra caramba. E depois eu ainda cheguei a fazer um curso de eletrônica. Só que assim, como eu comecei a estudar bastante coisinha em casa, quando eu fui fazer esse curso de eletrônica, eu acabei que nesse curso que eu fiz, eu já sabia o que o professor estava passando, né, que foi até aqui. Aí eu até que meio que desisti assim no meio do curso. Vim aprender mesmo agora na CTA, né, nem puxando a sardinha assim não, mas o nível é outro, viu? Quer dizer que o nível é outro, isso aí. O nível é outro. Esse contato do estudante CTA diretamente com o coordenador de curso é fantástico, não? Permite que todas as suas dúvidas sejam sanadas. E você sabia que o estudante CTA Eletrônica tem um aproveitamento médio de 95%? Não! Veja que sou indagado constantemente sobre o motivo desses nossos estudantes possuírem aproveitamentos tão altos. E digo orgulhoso, ele começa com videoaulas que foram gravadas ao vivo com os alunos em sala de aula. Depois tem um vasto material apostilado para acompanhar detalhes desta mesma aula. Daí começa o melhor do curso, os blocos de exercício, que terão 200 exercícios por aula ministrada. Parece uma loucura, mas é através de tantos exercícios que nosso estudante consegue chegar ao aproveitamento médio de 95%. Mas surgirão dúvidas nesses exercícios e, para isso, temos uma plataforma para tirar essas dúvidas com mais de 7.000 exercícios já respondidos. Temos também o grupo de apoio no Telegram, com 25 moderadores de altíssimo nível e mais de 1.700 aulas de reforço previamente gravadas com detalhes de cada exercício. Se não bastasse tudo isso, nosso estudante tem a possibilidade do contato pessoal por videoconferência com o professor do curso. Mas, Mário, qual a idade para começar a fazer esse treinamento? A partir dos 12 anos de idade. E garanto que com dedicação, aos 15 anos já terá se tornado um técnico de altíssimo nível e com várias empresas procurando lhe contratar. Isso a partir do ranking geral, que está acessível a todos no site ctaeletronica.com.br. E digo aos pais que têm filhos nessa faixa de idade, sem medo de errar, que nosso curso de eletrônica desenvolve a capacidade de raciocínio lógico
a um ponto tal que os levará a uma melhora incrível em seus estudos, do Fundamental 2 ao médio. É uma mudança radical nos conceitos de como tornar-se um estudante. Mas, Mário, eu tenho mais de 40 anos, ainda tenho chance no mercado? Sim, tem. Sempre há trabalho para profissionais realmente capacitados. E veja que de 20 anos para cá, a eletrônica se incorporou a praticamente todos os equipamentos do mercado, de consumo profissional ou industrial. E realmente dominando a área de eletrônica, basta ir ao Sebrae para ser orientado como ter seu próprio negócio. E creia, é sucesso na certa. É importante destacar que muitos fecham seus negócios nos 2 primeiros anos por não terem base técnica ou não terem ideia do que é organização de uma empresa. Ainda está em dúvida se deve ou não estudar na CTA Eletrônica? Entre no site ctaeletronica.com.br e vá na aba Sobre Nós e após em Reconhecimento e leia o que a Sony Brasil fala da escola CTA Eletrônica. Mas vamos continuar com mais algumas análises muito interessantes. E claro, aproveite para tirar suas dúvidas. Pera. Se gostou das primeiras análises, não esqueça de dar o seu like, pois assim o YouTube nos ajuda a levar isso a mais e mais pessoas e também compartilhe para seus amigos e técnicos. Esse aqui você também errou. É um modulador de FM que vai ter a variação, ela vai ser integrada e vai acender o LED. Caso a frequência de trabalho desse modulador de FM seja muito alta, acima de 1 kHz, o acendimento do LED. Então, o que acontece quando você tem uma variação de frequência muito alta? O que você acha que vai acontecer? Aqui é a saída. É que, poxa, frequência... ele vai manter um nível aí, né? Mas nós temos um RC. Se a frequência for baixa, a reatância do capacitor é alta ou é baixa? Lembra? Se a frequência for alta... Não. Primeiro baixa. Pensa no baixo. Frequência é baixa. A reatância do capacitor é alta ou é baixa? Ela é alta. Ela é alta. Então isso quer dizer que aqui vai gerar, são 2 resistores, só que isso aqui é uma reatância capacitiva, mas não importa, são 2 resistores. Se eu tenho uma variação aqui, e aqui descer, né, vai do 0 ao positivo, 0 ao positivo, e aqui essa resistência alta e essa é baixa, aqui vai dar uma média de tensão alta. Vai haver uma maior polarização do Q5, o que sobe a tensão do emissor, e o brilho do LED, subiu aqui, menor polarização para esse, o brilho do LED diminui, certo? Agora, está dizendo que a frequência é muito alta, acima de 1 kHz, bem alta. Isso quer dizer que a tensão aqui vai tender a média, vai tender a baixar, porque a reatância capacitiva é menor. Então a tensão aqui vai tender a ficar menor. O resultado é que menos polarização para o Q5, maior polarização para o Q6 e o brilho do LED aumentar. Vamos ver aqui. Ficará com brilho médio visual. Não também. Acenderá, piscará, ficará com brilho médio, acenderá, ficará com brilho médio visual. Tá falando muito alta, mas é acima de 1 kHz. O acendimento do LED ficará com brilho médio visual. Não, mas aqui, pede outro ponto, porque na verdade a tendência é aumentar o brilho, não é só ficar com brilho médio, vai ficar com brilho médio, mas bem mais alto. Ok? Então pede aí um acerto que esse aqui realmente não está correto, tá? Na verdade, eu passei batido nessa daí, eu não sei nem como ficou, né? Eu não sei nem qual foi certo aí. Mas assim, eu passei despercebido por causa do capacitor C3. Depois você comentou aí agora, eu falei, caramba, é mesmo, o capacitor ele vai manter uma média. Eu pensei que ia passar só as variações, então ele ia ficar piscando, na verdade. Como é acima como estava em 1 kHz, você ia vendo com brilho
Normal, né? Não, vai ter um brilho maior. Tem que ter um brilho maior. Então anota a 8,3. Anota aí, 8,3. 8,3. 8,3 também tem que já, ó, já aumentou a nota. Olha que beleza. Vamos ver aqui. Essa daqui também. Essa daqui é: no circuito da figura, caso o cursor do P1 esteja posicionado totalmente para baixo, tá vendo aí? Aí você tem que pensar, totalmente para baixo, vai aumentar ou diminuir a polarização do Q3? Isso aqui é um ajuste de corrente de repouso, né? Corrente dos transistores de saída. Então ele foi movido totalmente para baixo. Polarização do Q3, né? Vai? Está com jump em cima de Q1, então vai ficar só R4 e R3. Isso. R4 e R5. R5, vai que tá no celular, eu tô... Mas Aqui, ó, se você considerar no meio, eu tenho para baixo, para cima é sempre R4. E para baixo é metade do P1 com R5. Tem uma resistência maior. Se eu jogar, diminui, né? Se eu jogar para cá, eu tenho só R4 e R5, e vai diminuir a polarização para o Q3. Diminuindo a polarização por Q3, o que acontece com a resistência coletor-emissor? Aumenta a resistência coletor-emissor aí. Aumenta a resistência coletor-emissor. E se aumenta a resistência coletor-emissor, o que acontece com os transistores de saída? Aumenta a polarização para Q1 e Q2. Isso, aumenta a polarização para Q1 e Q2. Vamos ver o que você colocou. Vai produzir um zumbido de baixa frequência e aqueça bem mais. Isso mesmo. Porque o zumbido de alta frequência que o pessoal detecta quando estão conduzindo demais é porque o consumo aumenta. O consumo aumenta, a fonte que é de 30 volts, ela começa a ondular. Por quê? Porque ela está sendo retificada e filtrada. Quando chega aqui, se tem um consumo muito grande, ela começa a ondular. Essa ondulação também aparece um pouco aqui no capacitor. Aí você começa a ouvir no alto-falante um tum, normalmente de 120 Hz, que é a ondulação da fonte, né? Tum, de 120 Hz, um barulho da ondulação na fonte e acaba dando também ondulação aqui na saída. E o resultado é que você escuta isso no alto-falante. Eu marquei o que aí? Você marcou, produz uma distorção de baixa frequência. Vamos lá, vamos continuar. Sem, joia. Aqui também encerrou. Porta. Utilizando a tabela da porta XOR ou OX, podemos dizer que, entrando em A e B, duas frequências iguais, mas defasadas em 90 graus, ou seja, está entrando duas frequências iguais, mas defasadas em 90 graus. Temos na saída do circuito, após o filtro LPF. Ih, rapaz, olha, essa é legal pra caramba. Então, ó, aqui estão defasadas duas frequências iguais. Vamos colocar aqui, o que são frequências iguais? É uma quadrada, né? Defasadas em 90 graus. Você vai ter, aí está perguntando que teremos na saída do circuito, após o filtro LPF, lembra do que acontece? Você marcou uma tensão média mais positiva em relação à tensão de alimentação. E a resposta certa, uma tensão média com metade da tensão de alimentação. Por quê? Porque eles vão comparar igual, diferente, igual, diferente, igual, diferente, e vai produzir na saída uma frequência maior, mas com variações entre o zero e o alto exatamente iguais. Quando você passa isso aqui pelo filtro LPF, vai produzir, se for 5 volts e 0, 5 volts e 0 vai produzir 2,5. Se for 10 e 0, 10 e 0 vai produzir 5. Então, a metade da fonte de alimentação. Certo? Eu acho que eu vendo aqui agora, eu sei por que eu errei essa questão. Na verdade, que no seu professor jogou quando eu fui fazer essa questão, eu corri a onda pela essa lógica eu corri a 180 graus. Acho que foi por isso que eu errei. 90. 90 graus, isso. Então tem que dar sempre uma tensão média na saída
depois que passa pelo filtro LPF. Legal, aí vamos lá. 100, 1, certo, 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 certo. Errou aqui, opa. Acompanhando o esquema elétrico do receiver Sony para todo o processo de AM seja realizado, o IC401 precisa ser alimentado pelos pinos. Você estava com o esquema, não estava? Não. Não estava com o esquema do receiver Sony? Não estava com ele, não. Eu não abri ele porque assim, eu imaginei que não poderia abrir esse tipo de coisa. Então foi só de cabeça mesmo. O esquema pode abrir. Então pede essa 99 que eu vou te dar como vantagem também. Olha, já está subindo para 90%. Olha que beleza, hein? Isso aí são os pinos 8, 14, 4 e 12, que são entre o positivo e o GND. Sem o esquema não dá, lógico, para você responder. Tem que ser com esquema. Tem que ser com esquema. Então pede... Eu ia até comentar mesmo, eu queria até comentar mesmo, falei, pô, como é que eu ia acertar essa questão sem estar com esquema? Eu não sabia que podia ter esse esquema. Então, no caso, quando chegar a prova do módulo 4, eu vou até tirar essa dúvida, se tiver algum outro esquema, alguma coisa assim, pode usar o esquema. Considerando o microcontrolador IC301, podemos dizer que o pino que recebe o comando de desarme, caso não haja tensão de sintonia correta, chama-se CPU stop, auto stop. Você também precisa do esquema também, mas é a primeira, CPU stop, ou seja, para o processamento da CPU, caso haja um comando de desarme. Pede essa aí também, 112. Tá? 112. Ai, que facinhos. Essas aqui que são mais facinhas, você acertou tudo. Ai. Olha, acertou tudo. Brincadeira. Quando vem fácil demais, aí as difíceis eu dou mais atenção, as mais fáceis eu faço batida. Você errou as mais fáceis. Olha só. Olha, você tirou 87,5. Tá bom, vai aumentar para 91, 92. Ai, que beleza. Os mais difíceis você acerta e as mais facinhas você erra. Poxa vida. Eu não consegui acertar, só não consegui lembrar a velocidade do som, aquele comprimento lá. Tá vendo? Isso são aquelas informações que, para manutenção, elas são pouco necessárias, mas para você fazer um relatório, conversar com o cliente, deixá-lo encantado, né? Aí é bom. Fala, poxa vida, o cara, olha, ele sabe até qual a distância do raio, de onde ele foi até aqui. O som a 340 metros por segundo. Mas é isso aí, ó, já repassamos todas as questões. Tem mais alguma dúvida para tirar? Não, deixa eu ver que eu me lembro assim, não é nem tanto a dúvida assim da prova, mas isso aí eu tenho que elaborar certinho primeiro. Se eu não me engano é a aula 16 do módulo 3. A última aula foi a penúltima aula. É aquela hora que você manda o microcontrolador, manda para o flip-flop lá o código binário, aquele código binário que vai ser das portas, que vai selecionar a frequência. Sim. Eu não lembro, é esse aqui ou não? Aqui nós estamos com sintetizador. É o que veio depois dele, é o mais para baixo. Quando está mais abaixo. Estou abrindo ele aqui já também. E cadê? Na página 7, se eu não me engano. 7? Esse daí. 7? Isso. Isso aqui? Porque assim, eu gosto de entender todo o circuito certinho como é que funciona. Então, eu entendi bem essa parte, né? Que ele manda a codificação, que vai ser aqui do S8 ao S1. Manda o código aqui, aí ele gera um código binário aqui. Esse código binário, ele vai ligar ou não essas chavinhas aqui, certo? Isso. Pronto. Aí, ligando nessas chavinhas, o que acontece? Ele vai ter as divisões, vai chegar o sinal ali no FF1, que vai ser na SHO, já na comparativa lá em cima. Tá. Aí eu fiquei... Isso, na SHO. O que eu fiquei na dúvida? Como a frequência ali do counter 2, ele vai ter já uma frequência fixa, já vai estar estabilizada. E o sinal que o controlador vai mandar,
ele vai ocorrer lá em cima uma defasagem, no caso, entre as ondas, a comparação lá na Shore. Essa defasagem ela já é também, ela já é bem programada. A pessoa que fez esse circuito, no caso, ele já pega uma média, assim, ele já deve trabalhar uma média dessa codificação também para fazer essa comparação e já ter uma média da tensão lá em cima, não é isso? Isso, daqui vai sair a comparação, uma onda quadrada, que vai, lógico, defasar de 0 a 180, de 0 a 180 para gerar a tensão de sintonia. Mas o código é fixo, ele gera, aqui o código vem serialmente, é transformado em paralelo, e aí o que vai acontecer? Liga determinadas chaves que vai determinar o quanto a frequência do oscilador local, AM ou FM, será dividido. Qual será a divisão? Para quê? Para bater certinho com a frequência correta. Enquanto quando chega um código, vai fazer isso aqui trabalhar de uma forma e criar uma frequência que vai bater com essa daqui. Entendeu? Vai bater, porque aqui tem um oscilador fixo. Esse oscilador vai ser dividido e vai gerar 7.2. Enquanto essa frequência não tiver... Isso aqui é muito rápido, né? Vai haver uma variação e vai chegar em 7.2. O 7.2 é que vai gerar esse defasamento, duas frequências iguais, de 0 a perto de 180, que vai controlar a tensão de sintonia. Alterando, olha só, quando eu mudo a tensão de sintonia, eu altero a divisão para que aqui dê certinho 7.2. Aí vai travar na emissora certa, na frequência certa. Né? Quando ele manda esse sinal, quando que for travar ali no 7.2, ele trava com algum defasamento ou esse defasamento é causado no momento que ele joga o código? No momento que ele jogou o código, ele vai dar uma diferença, no caso ali na hora da comparação, porque o oscilador vai estar trabalhando na frequência, ele mandou um código diferente, então ele vai dar aquela variação na saída ali, passa abaixo, no caso, se fizer a comparação. Essa frequência, quando ele manda o código, na Shore ali, ela vai chegar as duas a ficar sem defasagem ou vai ter alguma defasagem? Não, vai ter defasagens. Por quê? Porque vai correr até chegar no 7.2. Eu vou variar aqui as divisões, quer dizer, vou mandar o código, vai ter a divisão e vai chegar, a frequência será dividida até chegar no 7.2, não tem jeito. Chegou no 7.2, aí tem uma defasagem. Essa defasagem entre uma e outra é que vai dar a tensão de sintonia maior ou menor, entendeu? Maior ou menor, vai travar a tensão de sintonia. E aí, travando a tensão de sintonia, encontrando a tensão de sintonia, se ela tender a variar, o circuito se ajusta, porque ela vai variar em sentido contrário. E aí, se tender a variar, há uma tensão variando em sentido contrário, que é a tensão de sintonia, que vai fazer com que o circuito funcione bem. É claro que isso atua junto com a FT, tá? Juntinho com a FT. Porque eu tenho um código, o código não dá uma tensão exata, mas o AFT auxilia para que dê a tensão exata de sintonia. Lembra do AFT? É uma tensãozinha baseada em diodo varicap para corrigir. Eu travei numa frequência, aí o AFT dá uma leve corrigida para a sintonia ficar perfeita, entendeu? É porque minha dúvida quando eu estava analisando esse circuito foi mais a seguinte, falar, então o cara deve, esse código, né, que minha dúvida foi mais nessa questão do código, né? Tipo assim, como que ele sabe qual é o código certo? Quem manda é o que está na memória. A memória manda um código. Esse código fecha as chaves. Vai pegar essa frequência que está lá do FM ou do AM, e aí a divisão vai ser X. Ih, caramba, então o 7.2 pode ser maior ou menor. Porque a frequência lá é que está sendo dividida. O que vai acontecer? Vai correr rapidinho, em questão de 1/10 de segundo, vai correr rapidinho, vai fazer variar a frequência até chegar em 7.2. Quando chegar em 7.2, ele trava. E aí não consegue mais sair fora daquilo, que gera tensão de sintonia, certinho, entendeu? Mas ele vai correr até encontrar a frequência certa de 7.2 aí, nesse comparador aí, XOR. Tá certo?
Tá, joia. Tá joia. Mas quem manda, quem manda é o que está arquivado aqui no codificador lá, que ele que está memorizado a determinada emissora, né? Lá que tem a determinada emissora. Eu quero avançar para uma aula que não é para agora mesmo. Eu acho que essa parte do microcontrolador, que é o código, né? Como que é feito, como que é calculado esse código aí no caso, entendeu? Eu já estava indo já um pouquinho antes. Essa parte toda de cima de como ele faz, eu até consegui pegar bem. Agora o código, isso eu acho que já é para aula, já vai ser provavelmente para o módulo 5, isso aí mesmo. Não, você já tinha que ter uma ideia agora do código, mas olha só. Você vai voltar a ver isso no módulo 4, tá? A parte do código, como ele vai ser trabalhado aí do S1, do S1 ao S8, eu entendi bem como é que ela vem o código, ele vai manter ali fixo, mas ele vai manter ali um nível alto ou nível baixo, né? As que tiverem diferente, no caso, vai ser a que vai vir da divisão. Isso aí eu até que peguei. Mas é assim, para dar o cálculo certinho ali, no caso da defasagem ali, da comparação das duas, que eu vou ter os 7.2 kHz. E lá de baixo também que vai ser a comparação, só que ela pode estar ali a 135 graus, no caso, de defasagem. Não é o código que dá o grau. O código vai dar uma determinada divisão. É claro que de acordo com a frequência que está aqui, a divisão não muda. Então, essa frequência vai estar diferente. O que vai acontecer com essas frequências comparadas diferentes? Dá uma bagunça aqui na saída que vai alterar a tensão de sintonia, alterar essa frequência até chegar na divisão que dê 7.2. E quando ele chegar certinho, vai ficar duas ondas de mesma frequência com um determinado defasamento. Esse determinado defasamento acaba gerando a tensão de sintonia correta da frequência que estava armazenada aqui, hein? Do código que gera a frequência que estava armazenada nesse outro CI. E aí, se tentar sair novamente, ele vai se opor, a tensão lá que é gerada vai se opor a essa saída, então ele vai ficar travado. Mas antes não, a divisão aqui é fixa. Se a frequência for X e eu divido por um número, vai ter que uma hora, se isso aqui ficar variando, vai ter que uma hora chegar em 7.2. Só que eu falo em uma hora que vai levar um décimo de segundo. Foi bem esse ponto que eu estava analisando, foi mais ou menos isso. Porque assim, o que eu entendi mais ou menos assim, dependendo do código que ele for colocar, isso vai dar eu acredito que seja assim, né? Que até para ele criar esse código e ter certinho ali, ele vai até com atenção, o que acontece? Ele vai ter que dar como se fosse cada código que ele colocar, a defasagem ali vai ser de acordo com esse código também, porque tanto que vai dizer qual é a tensão que vai estar lá na saída da chave, vai ser essa defasagem, da comparação das duas ondas, né? Sim. Então o código ele vai acabar que vai casar também com a defasagem da onda. Isso mesmo, agora sim, isso mesmo. Isso mesmo. Beleza, Jorge? Muito boa noite, muito obrigado, um grande abraço para vocês aí da Bahia, Feira de Santana, abração, queridão. Obrigado, professor, boa noite para você também. Boa noite, até mais. Espero que as dúvidas do Jorge de como fazer uma avaliação de sucesso tenha lhe impactado e lhe trazido luz de como realmente ter contato com um curso que vai trazer a formação adequada. Por hoje é só, pessoal, mas não esqueça de se inscrever no canal e marcar o sininho para receber as postagens que farei de aulas de reforço toda terça e quinta, além de lives e novos conteúdos de ensino de eletrônica. E claro, se gostou, peço que dê seu like, pois isso ajuda o YouTube a distribuir esse conteúdo para muito mais pessoas. E compartilhe esse vídeo com seus amigos e em suas redes sociais. Chegou a hora de você tornar-se um especialista em análise de defeitos e projetos e participar de um movimento de mudança radical nos conceitos da eletrônica no Brasil e no mundo. Um grande beijo no coração.